Vamos dar início à nossa segunda aula do curso Credobatismo e Imersão. E hoje eu resolvi fazer uma homenagem aos meus amados irmãos, amigos, colegas de ministério aí da África, Moçambique. Então, louvado seja Deus por vários pastores e missionários, principalmente localizados aí na cidade de Beira, onde eu pude estar aí, dar um treinamento teológico, e foi um aprendizado enorme para o meu próprio ministério, né? Nós vamos para estes países africanos com o intuito de levar algum ensinamento. No final das contas, nós saímos de lá repletos de lições espirituais. Louvado seja Deus por tudo aquilo que pude experimentar e aprender ali. Recebi essa camisa de presente de maneira muito carinhosa, e eu então estou hoje usando para homenagear aí os meus amados irmãos, amigos aí do outro continente. Vamos dar continuidade então ao nosso curso. Chegamos na aula 2, eu espero que a aula 1 tenha trazido para você algumas elucidações, tenha ficado claro aquilo que nós estamos trabalhando, e principalmente o entendimento de que o batismo ele é bem mais complexo do que muitas vezes nós entendemos ou compreendemos. Nós não podemos simplesmente acabar sendo reducionistas na teologia. Precisamos entender as devidas implicações, os tipos de batismos que são apresentados, que existiam no contexto do primeiro século, dentro do judaísmo, para que nós possamos entender todo o desdobramento, tanto dos evangelhos, quanto das epístolas, né, que trazem implicações diretas para aquilo que fazemos nos nossos dias. Então vamos dar continuidade no nosso curso. Nós temos aqui algumas questões para tratar hoje. Primeira questão: se o batismo efetuado por João Batista, ele requeria o arrependimento dos pecados, como nós vimos, então por que Jesus precisou ser batizado? Como Jesus pôde ser batizado sem se arrepender? Então estas são perguntas que nós queremos tratar, lidar hoje. E também uma segunda questão: com quantos batismos nós podemos dizer, com base nos evangelhos, que Jesus foi batizado? Então, como a palavra batismo é utilizada em relação ao que aconteceu e ocorreu com o Senhor Jesus Cristo? Também, quantos batismos estão relacionados a Jesus nos evangelhos? Então, os evangelhos, por várias vezes, usam a palavra batismo e relaciona, de alguma maneira, batismo a Jesus. E pensando nisso, nós chegamos a esta questão, né? Quantos batismos ou quantos sentidos da palavra batismo estão relacionados à pessoa de Jesus nos evangelhos? Então nós vamos tratar essas questões, vamos tentar ajudar a esclarecer. Quando nós nos propomos a falar do batismo de Jesus, sempre é importante afirmar que existem muitas tentativas de explicar o batismo de Jesus. Qual o significado, qual de fato a representatividade, o porquê desse batismo? Será que ele é apenas um exemplo para os batismos cristãos? O que está ocorrendo? Então a maior complicação está na confusão que muitas vezes é feita entre o batismo de João Batista e o batismo cristão. Lembrando que Jesus ele foi batizado no batismo de João Batista. Ainda não existia a igreja, ainda não existia o batismo cristão. Por isso é tão importante entender o batismo de João Batista, porque a chave explicativa para aquilo que aconteceu com Jesus está justamente no significado, no sentido do batismo de João Batista. Então, para que a gente possa entender aquilo que acontece com Jesus, este batismo,
nós precisamos entender o batismo de João, que está diretamente atrelado à missão do próprio João Batista. Então, o batismo de arrependimento, como ele é conhecido, o batismo de arrependimento de João, o batizador, de João Batista, tem um papel ou uma missão profética importante. Preste atenção. Então, o batismo de João Batista, ele tem uma missão, um propósito profético. Ele faz um apontamento para algo que vai acontecer num futuro breve. O ato realizado precisa ser entendido dentro deste contexto. O ato do batismo de Jesus tem que ser entendido dentro do contexto da missão que foi dada por João, ou dada a João. O batismo, então, aliado à mensagem profética, tem a função de apontar para Jesus como o Messias e Filho de Deus. Então, sempre que você pensar em João Batista, você deve ter em mente, tanto em João Batista quanto em seus discípulos, que eles antecedem um momento de extrema importância e relevância, que é a chegada de Jesus. E João Batista, ele vem ao mundo justamente para preparar o caminho. Então, essa linguagem de preparar o caminho era uma linguagem utilizada, por exemplo, para quando um rei ia visitar uma de suas cidades conquistadas. Então, uma comitiva ia à frente do rei, preparando todos os detalhes. A linguagem muitas vezes utilizada é aplainando o caminho, e às vezes isto era literal, às vezes era preciso que o caminho pelo qual o rei fosse passar, ele fosse limpo, preparado, aplainado, para que o rei então pudesse fazer uma viagem tranquila e chegar na cidade. Então todos os preparativos estavam sendo organizados para que então o rei pudesse chegar na cidade e todos pudessem receber a notícia: olha, o rei chegou. E é exatamente o que está acontecendo em relação a João Batista. Ele é aquele que vem como uma comitiva, aplainando o caminho, preparando o caminho com todos os detalhes para a chegada então de Jesus, chegada do Messias. Nesse sentido, então, nós temos que o próprio batismo de João Batista, ele é um dos elementos preparatórios, proféticos, que aponta justamente para Jesus. É o modo de preparar o caminho. É assim que nós devemos pensar. Então, uma vez que a missão messiânica de Jesus começou, uma vez que Jesus é apresentado, o ministério dele começa a se desdobrar, o cumprimento da missão de João Batista está próximo, então, de encerrar. Então, a missão de João Batista está chegando ao fim. O ápice é a apresentação do próprio Jesus no batismo, quando João Batista apresenta Jesus, e ali nós temos inclusive uma descrição celestial: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Terra e céus atestando a identidade de Jesus, a identidade do Messias. E logo após o batismo de Jesus, então nós temos o ministério de Jesus propriamente dito se expandindo, crescendo, enquanto o próprio João Batista em seu ministério vai desaparecendo dos evangelhos. Em João, no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 30, nós temos, por exemplo, a famosa frase de João Batista: convém que ele cresça e que eu diminua. Esta não é uma frase apenas de humildade, também, mas não é meramente uma expressão aplicativa, como normalmente nós percebemos, mas ela também é uma expressão profética.
Ele veio, ele cumpre a sua missão de preparar o caminho, e agora o rei chegou. E a partir de agora, importa de fato que ele diminua, porque a sua missão profética foi cumprida, e Jesus agora ele vai ficar em evidência. Então trata-se de cumprimento das promessas do Antigo Testamento. João Batista tinha em mente a sua missão, a sua função, e a partir dali, então, a partir do momento que o Messias chegou, então ele tem o seu cumprimento profético realizado. Então agora ele passa a desaparecer ou se apequenar. Então importa que ele cresça, que ele seja a evidência, que a partir de agora ele seja a grande referência, se referindo a Jesus, e que eu diminua. Então perceba que se trata bem mais do que uma expressão de caráter. Se trata de fato de uma expressão de cumprimento profético, muito rica, aliás, e que se perde muitas vezes na aplicação. Então, o batismo específico de João Batista, ele cumpre o seu propósito, assim como a sua missão, um propósito histórico e temporário até a chegada de Jesus Cristo, tornando-se mais e mais obsoleto devido ao cumprimento da missão. Então a base é a seguinte: Jesus vai crescendo, enquanto João Batista vai diminuindo dentro do próprio progresso da revelação do Evangelho. Nesse sentido, a missão e o batismo de João Batista, eles vão ficando cada vez mais obsoletos, enquanto o destaque está agora em Jesus e no próprio batismo que Jesus irá realizar. No Evangelho de Mateus, nós podemos, inclusive, de uma maneira belíssima, perceber uma estrutura estilística, perceber uma estrutura, forma e conteúdo, onde nós facilmente percebemos a diminuição gradativa da influência de João Batista e a progressão do prestígio de Jesus. Isso acontece através do que nós chamamos, dentro da literatura hebraica, e que faz todo sentido em Mateus, já que Mateus é escrito inclusive para o público judeu, uma estrutura de quiasmo, nesta ideia da diminuição de João Batista e do crescimento de Jesus. Nós teríamos basicamente o seguinte, nós teríamos essa estrutura aqui, pregação de João Batista sobre o reino. Nota que o texto ele forma uma espécie de funil. João cumpre as escrituras, eu vou mencionar isso para vocês. João, a identidade dele é mostrada, ele é Elias, então ele é profeta como Elias, ele é o Elias prometido. Várias respostas ao batismo de João, e as respostas de João positivas e negativas nós encontramos. No centro, João compara-se com o Messias e reconhece que é menor, que muito importante esse aspecto aqui, porque aqui é a essência realmente da passagem. A partir daí nós temos a resposta de Jesus ao batismo de João e a reação de João a ele. Então agora nota que o destaque passa a ser Jesus. Jesus é o Filho de Deus. Olha, a identidade agora é a identidade de Jesus. Então ele inverte as falhas de Israel no deserto, não tentando Deus. E aí o contexto da idolatria vai entrar no capítulo 4, de Jesus sendo tentado no deserto. Então um equivalente do que aconteceu com Israel no deserto, logo após o batismo. Jesus cumpre as escrituras e nós temos a pregação de João Batista sobre o reino. Então o que nós temos aqui? Nós temos esse efeito. O ministério de João Batista ele vai diminuindo, enquanto o ministério de Jesus vai se alargando, criando então essa estrutura estilística, não só uma estrutura de conteúdo, mas também de forma, algo muito importante e interessante. Se você quer ler um pouco mais sobre o batismo de Jesus, inclusive as estruturas que aparecem em Marcos, Lucas e Mateus, nos evangelhos sinóticos, que são estruturas diferentes na passagem do batismo, eu indico para você o livro que eu escrevi,
chamado Decepcionados com a Bíblia. O capítulo de número 8 é um estudo de caso, onde é a passagem do batismo de Jesus que é abordada e é explicada em detalhes, inclusive forma e conteúdo. Neste capítulo você pode inclusive ter uma espécie de introdução aos evangelhos, entendendo então várias peculiaridades de cada um dos evangelhos. Então fica aqui a dica para cada um dos irmãos aí que desejarem. Mateus, de um modo muito revelador, nos dá informação sobre o batismo de Jesus. Ele vai narrar a objeção inicial de João para batizar Jesus. Jesus chega para ser batizado por João, mas João, ele, em primeiro momento, se nega a fazer aquilo. Ele entende que não faz muito sentido batizar o próprio Jesus. E ele, então, escuta Jesus, entende que precisa batizá-lo devido à explicação dada pelo Messias. Então, a explicação basicamente dada pelo próprio Jesus para o batismo é o seguinte: esse batismo deve acontecer para que se cumpra, ou para cumprir toda a justiça. Mateus capítulo 3, versículo 15. Aqui nós temos um elemento essencial para entender o propósito do batismo de Jesus. Como Jesus pôde ser batizado por João Batista se ele não era pecador, se ele não precisava se arrepender? E aí o próprio Jesus explica o significado e o propósito do seu batismo ao afirmar que aquele batismo deveria acontecer para se cumprir toda a justiça. Então, aqui nós temos uma outra maneira de dizer que o envio do Messias incluía o batismo de Jesus por aquele que foi enviado para preparar o caminho. Em outras palavras, no preparar o caminho de João Batista envolvia a apresentação pública de Jesus através deste momento. Então, aquele momento era um momento de identidade, de apresentação do Messias. Jesus foi batizado para que se cumprisse as profecias sobre a missão de João e a chegada do Messias. Neste sentido, o batismo de João Batista, ele possui aplicações diferentes, muito importante, desdobramentos diferentes. Então, o batismo de João Batista, quando se aplica a Jesus, diz respeito a cumprir toda a justiça, cumprir as Escrituras na missão de preparar o caminho. E dentro desta missão, um dos aspectos era evidenciar a identidade de Jesus. Então, naquele momento, Jesus é declarado pela terra, por João Batista, como aquele que seria o próximo a batizar, aquele que de fato era o Messias, e da mesma maneira os céus declaram que Jesus Cristo era o Filho amado que dava prazer ao Pai. Então aquele momento é um momento sublime, importantíssimo na vida de Jesus, porque é um momento de apresentação. Não é que ele se tornou o Filho de Deus a partir daquele momento. Existem, algumas ideias assim. A ideia não é essa. Ele era o Filho de Deus. Ali é uma apresentação pública de quem ele era, narrada tanto por João Batista, que veio com esta missão, quanto pelo próprio Pai. Um outro sentido do batismo de João é o batismo que era então ministrado para os judeus, uma conclamação de arrependimento, e eles precisavam se preparar para o encontro com o Messias apresentado. Nesse sentido, o batismo de João Batista, ele difere quando é aplicado a Jesus e quando é aplicado aos judeus pecadores. Esse aspecto é muito importante. Como o batismo de João Batista poderia então ser ministrado a Jesus? Porque o propósito desse batismo, quando é aplicado a Jesus, é o propósito de apresentar a identidade do Messias. E quando ele é ministrado para os judeus,
É a preparação daqueles judeus para o encontro com este Messias que foi apresentado. Então nota como o próprio batismo de Jesus tem desdobramentos importantes para que nós possamos compreender. Quando nós chegamos ao Evangelho de João, nós temos de maneira explícita que a razão do batismo de João Batista era que o Messias fosse manifestado a Israel. No Evangelho de Mateus, o cumprimento da justiça, o cumprimento das profecias, o cumprimento do Antigo Testamento é uma característica do Evangelho de Mateus. Mostrar que tudo aquilo que está acontecendo é cumprimento profético, que não existe nenhuma inovação ali. Por outro lado, João já nos dá um detalhe de extrema relevância. O batismo de João Batista aplicado a Jesus era para que ele fosse manifestado, apresentado a Israel. Perceba as implicações disso. Tanto pela natureza judaica do batismo de João Batista, como pela descrição do Evangelho de João, este batismo específico diz respeito à nação de Israel. O batismo de João Batista diz respeito à nação de Israel, tanto aplicado a Jesus, quanto aplicado aos judeus naquele contexto. Então, sendo assim, dentre outras implicações, não podemos confundir com o batismo cristão, que já ultrapasse muito a barreira étnica de Israel. Então já diz respeito a judeus e gentios. Dentro desse contexto, o batismo era uma manifestação, era uma mensagem, era a proclamação da identidade para Israel. Em outras palavras, o Messias, que a nação de Israel tanto aguardava e esperava, chegou. E aí João nos dá essa informação de extrema relevância aqui. Podemos resumir da seguinte forma: o batismo de João, em conjunto com a pregação do arrependimento e do perdão dos pecados, característica, da mensagem profética de João Batista, cumpre a profecia do Antigo Testamento de preparar o caminho para o Messias, profecia que advém de Isaías e de Malaquias. 2. Jesus é batizado por João e atestado, apresentado como Filho de Deus pelo Pai e pelo Espírito, tendo em vista primordial a nação de Israel. 3. A partir do momento, melhor dizendo. Então está errado aqui no slide. A partir do momento que o ministério de Jesus cresce, se desenvolve, inclusive com a menção do surgimento de novos batismos, que nós iremos entender, o ministério de João se consuma e vai pouco a pouco desaparecendo. Então o texto mais importante, categórico, acerca da substituição total e plena do batismo de João Batista pelo batismo cristão, é uma passagem que não é dada muita ênfase, relevância e, por vezes, muito mal interpretada, principalmente por adeptos do pentecostalismo ou neopentecostalismo. Então, a passagem de Atos 19, versículos de 1 a 5. Os irmãos lembram que em Atos nós temos 4 passagens, pelo menos, específicas sobre a descida do Espírito Santo. É o que nós chamamos dos Pentecostes do livro de Atos. Nós temos o Pentecostes judaico acontecendo em Atos 2. Nós teríamos o Pentecostes samaritano acontecendo em Atos 8. Nós teríamos o Pentecoste gentílico acontecendo em Atos 10. Então o Espírito Santo desce de maneira miraculosa nessas 3 passagens. E em Atos 19 nós teríamos mais uma vez o Pentecostes. E ali nós poderíamos classificar como o Pentecostes joanino, ou relacionado ao batismo joanino.
Então, Atos 19, versículos de 1 a 5, diz assim, ó: aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Nota que já parece ser o natural, o normal. Eu creio e eu recebo o Espírito Santo quando eu creio. Nota, já parece que Paulo está mostrando que este é o desenvolvimento, o desdobramento mais natural, sem precisar que haja um momento diferenciado para a descida do Espírito Santo, e é o que nós usufruímos hoje. Quando nós cremos, nós recebemos o Espírito Santo. Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então nota o que está acontecendo, já houve algo grandioso, miraculoso. Em Atos 2, nós temos ali povos de várias regiões, quando o Espírito Santo desce e eles ouvem os apóstolos falando em línguas, mas estes que estavam dentro deste contexto de Éfeso nem sequer ouviram falar que existe o Espírito Santo. Então eles estavam completamente por fora da promessa. Atos 1:8, que afirmava que eles receberiam o poder ao descer sobre eles o Espírito Santo, e eles seriam testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Estas pessoas aqui estavam completamente por fora daquilo que estava acontecendo. Então, algo estava se sobressaindo, nós podemos dizer, algo estava diminuindo e algo estava crescendo aqui, lembrando até mesmo da ideia de João Batista, lá o batismo dele, a missão dele cumprida, e agora seria aquilo que Jesus instituiria, mas estes nem sequer ouviram falar. Quem eram estes que nem sequer tinham ouvido falar? Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Olha a resposta. Responderam: no batismo de João. Então o que acontece? Estes aqui, não sabemos exatamente o motivo, a razão, o porquê, mas provavelmente se dispersaram ali dentro daquele contexto de João Batista. João Batista já tinha morrido, eles estavam em Éfeso, batizados por João Batista, mas eles não acompanharam o desdobrar da história, o desenvolvimento da teologia, não acompanharam o próprio João Batista afirmando e mencionando que agora seria Jesus e tudo aquilo instituído por ele que deveria então ser seguido e vivenciado. Então, olha o que Paulo vai dizer: João realizou o batismo de arrependimento. Olha o batismo lá de João Batista, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele. Olha aqui, ó, ele batiza por arrependimento e ele aponta para aquele que vinha depois dele. Quem? A saber, Jesus. Olha como isto é claro. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. Ou seja, agora eles escutam sobre Jesus. Toda a mensagem pregada por João Batista, de que Jesus viria, o Messias chegou, e de que era em Jesus que tudo iria acontecer, inclusive o arrependimento, a salvação, os demais batismos que iriam acontecer. Estes que estavam em Éfeso, esses discípulos de João, não, por algum motivo, não tinham entendido ou não tinham ouvido falar sobre isso, a ponto de Paulo ter que explicar o batismo de João Batista, a ponto de Paulo ter que ensinar para eles que o grande ponto agora não é mais o batismo de João, mas é o batismo em Jesus, em nome do Senhor Jesus. Então agora é ser batizado em Jesus Cristo e o recebimento do Espírito Santo. E aqui acontece mais uma vez, no versículo número 6, que eles recebem o Espírito Santo. Por quê? Porque eles faziam parte de um outro momento, daquele momento anterior,
daquele momento que diminuiu, mas eles não entenderam, eles não ouviram por algum motivo, eles não compreenderam. E aí eles ouvem a respeito de Jesus e entendem o propósito de João Batista, e nós teríamos aqui que eles entenderam definitivamente que não era mais João Batista, mas sim a ênfase e o foco era Jesus, tanto que o batismo é em nome de Jesus, é um novo momento, é uma nova fase. Aqui nós temos basicamente a conversão destas pessoas, e elas são batizadas não mais no batismo de João Batista, que elas já tinham participado, mas agora em um outro batismo. Ou seja, quem havia sido batizado no batismo de João Batista precisava ser batizado agora no batismo cristão, no batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, que equivale, em outras palavras, a dizer que seria o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui o batismo aparece apenas em nome do Senhor Jesus, por causa da ênfase que está sendo dada aqui, que é o batismo de João Batista, que apontava para o batismo de Jesus. Foi o próprio João Batista que ensinou que Jesus viria com um outro batismo, por isso é que eles foram batizados não mais em João, mas agora foram batizados naquilo que João tinha profetizado, no batismo de Jesus, que, como eu mencionei, equivale a dizer batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o contraste aqui acontece justamente com João Batista e Jesus. É muito importante entender esse desdobramento, essa trama teológica, para que a gente entenda as passagens, para que a gente compreenda o que está acontecendo, não só nos evangelhos, mas nesse período de transição descrito pelo próprio livro de Atos, para que a gente não venha então a fazer grandes confusões aqui em relação ao batismo. O que nós estamos percebendo aqui, a substituição total e plena do batismo de João, a ponto de ser necessário que haja um outro batismo, que é o batismo cristão, em nome do Senhor Jesus Cristo. De maneira muito explícita, o batismo de João Batista, o batismo que acontecia ali dentre os judeus, não era mais o batismo agora cristão. Ok? A segunda questão: com quantos batismos Jesus foi batizado, segundo os evangelhos, e quantos batismos estão relacionados a Jesus nos evangelhos? Vamos tentar resumir, tentar entender aqui um pouquinho para os amados. Então, nós vimos na aula 1 que a palavra batismo, ela é utilizada inclusive para aquilo que acontecia em Levítico em relação aos banhos cerimoniais, litúrgicos, ritualísticos. Então, neste sentido, será que Jesus foi batizado em algum destes banhos judaicos, rituais? Lembrando que os banhos judaicos e rituais não era para remissão de pecados, não era para lavar pecados, era um rito religioso, era um ato que acontecia e cerimonial. Então eles participavam daquela mística cerimonial. Então, provavelmente Jesus ele participou de algum destes banhos cerimoniais. Nós não temos uma evidência explícita e totalmente clara sobre isso, mas é importante lembrar que Jesus era um judeu e que Jesus ele está dentro de um contexto de cumprimento da lei mosaica desde a infância. Não é por acaso que, por exemplo, o próprio Jesus, por ser judeu, ele foi circuncidado. Nem todos lembram, né, que Jesus foi circuncidado, mas em Lucas 2:21 é dito que Jesus foi circuncidado ao 8º dia, que a própria família de Jesus oferecia sacrifícios no templo. E em alguns momentos, principalmente em período de Páscoa, havia aqueles banhos litúrgicos, rituais preparatórios para as ofertas. Provavelmente, então, nós temos aqui Jesus participando deste tipo de banho ritual, o que pode ser descrito como uma espécie de batismo, como nós vimos. O batismo de João Batista seria aí um outro batismo, e aqui de maneira clara ele participou, né, do batismo de João Batista, e nós já entendemos a função, já entendemos o propósito. E
batismo de fogo. Isso mesmo. Então, a palavra batismo aplicada a Jesus aparece também dentro de um contexto de juízo, de julgamento, de cruz, de morte. E eu quero propor e notar com os irmãos que esse julgamento de Jesus seria um batismo de fogo. Neste sentido que eu estou mencionando aqui, seria um batismo de julgamento, de morte, de condenação. Então, batismo de fogo, nesse sentido, e eu quero desenvolver um pouco isso com você, não tem a ver com algo que acontece dentro do contexto pentecostal, não teria a ver com receber o Espírito Santo ou falar em línguas como evidência deste batismo ou coisas do tipo. Então, batismo de fogo, principalmente dentro do contexto de Jesus, nós precisamos entender a teologia, o seu desdobramento e o seu desenvolvimento, mas sempre respeitando a teologia peculiar de cada autor. Batismo de fogo dentro do contexto mateano significa o quê? E batismo de fogo é uma expressão exclusiva, inclusive de Mateus, e precisa ser entendido dentro do próprio contexto de Mateus. O que é que Mateus queria dizer com batismo de fogo? Nós vamos ter alguma pista dessa ideia de batismo de fogo, mas não com essa expressão, né, batismo com fogo, mas um contexto parecido em Lucas, como eu vou apresentar. Mas nós não temos muitos detalhes fora de Mateus para falar de um batismo com fogo. Aquilo que acontece em Atos 2, no Pentecostes, onde eles viram, onde desce sobre ele línguas como de fogo, então aquelas linguetas das velas ali descendo, então ali se trata de mais uma expressão para o Espírito Santo, né? Muitas figuras são dadas para o Espírito Santo. Uma destas figuras é, por exemplo, o Espírito descendo como pomba. Então, uma percepção, uma imagem importante ali dentro do contexto do batismo de Jesus. Uma outra imagem importante é essa imagem do Pentecostes, mas batismo de fogo era o que estava acontecendo exatamente naquele contexto? Alguns defendem que sim, ali seria o batismo de fogo, mas à luz de Mateus e com uma peculiaridade que eu quero mostrar em Lucas, não seria exatamente isso que estava acontecendo ali. Ali é um momento grande, muito importante, então poderoso, que inclusive a ideia do fogo se traz, né, essa ideia de poder, dentre outras coisas, mas não seria exatamente aquilo que Jesus estaria fazendo de acordo com a teologia mateana. Quantos batismos estão relacionados a Jesus nos evangelhos? Será que você acerta? Então, vamos lá. O batismo de judeus, que seria o batismo de João Batista, está vinculado a Jesus. O batismo realizado, aqui está errado, né? O batismo realizado pelos discípulos de Jesus. Então, há uma grande discussão. O que significaria este batismo que é ministrado pelos discípulos de Jesus? Então, os discípulos de João Batista chegam para João para dizer: e agora Jesus está batizando. E nós temos a instrução nos evangelhos de que de fato não seria Jesus, mas seus discípulos. Então, provavelmente nós teremos ali o início dessa sobreposição, onde o batismo de João Batista, ele cumpre a sua função, e a partir daquele contexto, então, nós temos o início de uma nova prática, onde os discípulos de Jesus, eles estão ali recolhendo os próprios judeus, né? Eles estariam ali batizando, e o ingresso daquelas pessoas no reino estava sendo marcada
por aquele ato que acontecia a partir dos discípulos de Jesus. Aquelas pessoas se identificavam com Jesus. Não é exatamente ainda o que vai acontecer no batismo cristão, mas nós já estamos no trânsito. Não é mais o batismo de João Batista. Então, é preciso lembrar que no final de Mateus 28, por exemplo, nós temos a grande comissão, onde é dito para os discípulos que eles deviam ir por todo o mundo pregando o evangelho e batizando. Então, há um alargar daquilo que eles estavam fazendo. Dentro do ministério de Jesus, tudo indica que eles estavam batizando ainda judeus, substituindo o batismo de João Batista. Mas a partir da grande comissão, isso se alarga agora para o batismo dentre os gentios para todas as nações. É a grande comissão, e dali em diante nós temos a demarcação do batismo cristão. Então, como eu mencionei, não há muita explicação nos próprios evangelhos a respeito do batismo que os discípulos de Jesus faziam. Mas, de acordo com a explicação que eu estou te dando, seria o batismo que substitui o batismo dos judeus, feito por João Batista, agora sendo realizado pelos os discípulos de Jesus, e que posteriormente será alargado para o batismo cristão, por conta inclusive do público, por conta dos textos da grande comissão, certo? Então, nós teríamos o batismo com o Espírito, é mencionado que Jesus virá e batizará com o Espírito. O batismo cristão da grande comissão, como eu mencionei, um desdobramento daquilo que estava acontecendo já no ministério de Jesus e seus discípulos. O batismo com fogo na vida do próprio Jesus, apontando para o juízo, julgamento e cruz. E o batismo com fogo, apontando para juízo escatológico. Então nós teríamos nos evangelhos Jesus sendo relacionado a pelo menos 6 batismos. Isto se nós não pensarmos no banho ritual. Mas como o banho ritual não é mencionado, então nós estamos aqui dentro de um contexto de silêncio, então ele fica apenas como uma probabilidade. Mas estes outros 6 batismos, então, estariam relacionados aí a Jesus. Vamos entender um pouquinho aqui, vamos desdobrar, desenvolver um pouco para os irmãos. Então, em Marcos 10, versículos 38 e 39, nós temos 6 ocorrências do grupo da palavra baptó. Então, aqui Jesus, ele fala de um futuro batismo que ele deve sofrer, que seria a crucificação. Então, nota, a palavra baptó, ela é aplicada agora à morte de Jesus, à crucificação de Jesus. Em resposta a João e a Tiago, dentro daquele contexto, os filhos de Zebedeu, que perguntaram a Jesus pelos lugares que eles ocupariam, onde gostariam de ocupar uma à direita e outra à esquerda no reino vindouro. Então Jesus pergunta para eles, de uma maneira muito interessante, se eles podem beber da taça. É muito interessante essa figura, apesar do texto não falar diretamente da ceia e do batismo cristão, mas a linguagem nos lembra diretamente. Eles podem beber da taça, a taça do juízo. É muito interessante lembrar que quando nós celebramos a ceia, nós bebemos uma taça que representa o sangue de Jesus, a sua morte, o seu juízo. Então, Jesus diz, vocês podem beber da taça, vocês passarão por momentos dificílimos. Então, taça, lembrando aqui de morte, lembrando do sofrimento. Então, que o próprio Jesus também iria beber, e hoje nós bebemos de maneira simbólica. Ou ser batizado com o batismo com o qual ele será batizado. Muito interessante, vocês podem beber da taça que eu bebo, da taça da ira de Deus.
e vocês podem ser batizados com o batismo com o qual eu serei batizado, esse não é mais o batismo de João Batista. Agora a palavra batismo está ganhando relevo, recebendo novo significado. Muito interessante perceber esse desdobramento. O termo batismo na Bíblia, ele é polissemântico, então ele é muito rico, com muitos significados. E neste contexto nós temos uma referência ao destino doloroso e ao sofrimento físico que Jesus viria a experimentar, e mais tarde que seus próprios seguidores iriam vivenciar em virtude de sua associação com ele, decorrentes então da crucificação. Então a palavra batismo, de um modo muito interessante, muito curioso, aparece neste contexto pré-cristão como sendo sinônimo de morte, sinônimo de juízo. Muito importante perceber isso para que a gente tenha uma teologia do batismo bem desenvolvida e bem compreendida. Não é por acaso que nas epístolas, após a morte de Jesus, o batismo cristão também terá o simbolismo de morte, o que não acontecia até o batismo de João Batista. Pelo menos foi o que nós percebemos. Então não tinha este simbolismo nem no batismo que o próprio Jesus foi batizado, nem no batismo dos judeus. O significado, a ideia era outra, mas a palavra passa agora a receber um significado rico em Jesus, rico para os discípulos de Jesus, e que será desdobrado e desenvolvido dentro do contexto do batismo cristão. Então lembra que após o batismo de Jesus, aquilo que vai acontecendo nos batismos realizados pelos próprios discípulos, que vai ser desdobrado na grande comissão, e a própria ideia do batismo em Jesus também será desenvolvida e desdobrado no batismo cristão. Então, por conta da morte não ter detido Jesus, nós temos então esta palavra ganhando uma segunda matiz dentro do batismo cristão. Qual é a segunda cor? É a ressurreição. Então aqui nós temos a palavra batismo como sinônimo de morte, de juízo, de crucificação. Mas quando Jesus é batizado, quando Jesus morre, nesse sentido, ao terceiro dia Jesus ressuscita. E o batismo cristão, que vem logo em seguida, instituído pelo próprio Jesus, terá o significado da morte de Jesus, mas agora também da sua ressurreição. Um desdobramento histórico que só poderia ser dado após a ressurreição de Jesus. Nesse sentido, o batismo cristão, ele ganha mais um elemento, que é o elemento da ressurreição, morte e ressurreição, como significado, não apenas morte, juízo e condenação. Uma curiosidade: João Batista afirma que aquele que virá depois dele tem um outro batismo. Ele batiza, só que Jesus virá com um outro batismo. Olha então a sobreposição, a substituição. Ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então ele faz esse tipo de apontamento. Olha, ele virá, é ele tem a relevância. E é o batismo dele agora que precisa ser visto, experimentado, vivenciado. Então João Batista já faz questão de mostrar: eu estou diminuindo, o meu batismo está cumprindo sua função. Lembra de Atos 19 que nós mostramos? Agora é o batismo de Jesus. Aqui nós temos mais um apontamento de que o batismo de João Batista será substituído por uma nova categoria, que é a categoria do batismo de Jesus, que é o batismo onde tem a ideia de morte, ou o conceito de morte, apontando para a morte. É o batismo que diz respeito ao Espírito Santo e ao fogo. Será que nós entendemos exatamente o que significa batizar com fogo? Então
Então sempre é uma polêmica, né? Vamos tentar entender um pouco, desenvolver algumas coisas aqui. A melhor maneira de entender o batismo com fogo é pensar em como o próprio batismo de Jesus foi descrito. Não o batismo de João Batista, mas o batismo da sua morte. Lembra, o próprio Jesus é descrito na sua morte como um batismo. E a grande curiosidade é perceber a construção feita por Lucas. Então veja Lucas 12:50. Tenho, porém, um batismo, batisfenai, com o qual hei de ser batizado. E quanto me angustio até que o mesmo se realize. Eu tenho um batismo e até que aconteça esse batismo eu estou angustiado. Que batismo é esse? Aqui não é aquela ansiedade, né, de ser batizado, da solenidade que acontece nas igrejas locais, muitas vezes de dar testemunho para a igreja, e aí eu fico apreensivo, angustiado. Não, aqui é morte, aqui é realmente sofrimento, é disso que nós estamos falando. Como este texto explica ou lança alguma luz para nós sobre o batismo com fogo? Então, o contexto de Lucas 12:50 é importante. Quando você olha o versículo 49, olha o que está acontecendo. Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder. Versículo 49, e o 50, tenho, porém, um batismo. Então, a referência de Jesus ao seu futuro batismo, no contexto onde ele fala sobre o juízo, o fogo que está para ser lançado sobre a terra, aqui sugere que antes desse julgamento, antes de batizar outros desta maneira, antes desse juízo de fogo, ele deveria primeiro experimentar tal batismo de fogo. Apesar do texto não falar de batismo de fogo, o contexto nos leva a essa ideia. Eu vim para lançar fogo sobre a terra, bem quisera que já estivesse a arder, mas ele precisa passar primeiro pelo batismo. Ele está aguardando isto acontecer, está inclusive angustiado por conta do sofrimento que virá sobre ele. Então Jesus sofreu o inferno na cruz. Jesus foi alvo da ira de Deus em sua morte por carregar os nossos pecados. Se Jesus não tivesse sofrido o inferno na cruz, o pagamento dele não seria suficiente para nós. Em outras palavras, nós precisaríamos ser lançados no fogo. O que nós temos aqui? Ser lançado no fogo, estar imerso no fogo, ser consumido pelo fogo. Em outras palavras, Jesus passou pelo batismo de fogo para que nós não precisemos passar por esse batismo de fogo que é mencionado dentro desse contexto. A própria passagem de Mateus, ela deixa claro, muito explícito, que o significado de batismo com fogo é morte e juízo, algo negativo, ou seja, faz todo sentido com aquilo que o próprio Lucas está montando. Perceba comigo aí os versículos 10, uma parte do 11, que é a parte B, e o versículo 12 de Mateus capítulo 3. Olha aí, ó. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é lançada ao fogo, pir. Então, o que é isso? A palavra fogo aqui está falando de juízo. Está falando da árvore que dá bom fruto e a árvore que não dá bom fruto. Ele está dizendo, a árvore que não dá bom fruto, ela será cortada e lançada ao fogo. Aqui, claramente, você tem a ideia de juízo. E aí, no versículo de número 11, na parte B, ele vai falar do batismo com fogo. Ele vos batizará, falando de Jesus, com o Espírito Santo e com fogo. Então, pire. Então, qual é a ideia? Vai ter um batismo com fogo. Agora, nota o contexto, versículo anterior e posterior. Eu preciso interpretar o batismo com fogo à luz do que o texto está estabelecendo para mim. Então, versículo 10, fogo, juízo. Versículo 12, a sua pá ele a tem na mão.
e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo, pire, inextinguível. E agora ele vai trazer uma adjetivação ao fogo. Queimará a palha em fogo que não se apaga, fogo inextinguível. Então, o que nós temos aqui? É importante você perceber a função do fogo. A função, a adjetivação do fogo no versículo 12 é queimar para sempre, num fogo que não se apaga. Entenda bem que fogo, dentro desse contexto, e à luz da teologia de Mateus, é o emblema do julgamento de Deus. É o que nós estamos vendo. Jesus sofreu o inferno na cruz, o batismo de fogo na cruz, para que nós não precisemos passar pelo batismo de fogo, pelo inferno. Todos nós que somos salvos em Jesus Cristo, não passaremos novamente por fogo, porque Jesus já passou por fogo em nosso lugar. Eu gosto da figura, eu gosto da ilustração, onde nós pensamos o seguinte: imagine, por exemplo, que um grande fogo está vindo pelo mato, está avançando, por exemplo, para chegar em casas, uma floresta toda sendo queimada. E aí alguém faz ali um círculo em um local e queima todo aquele local antecipadamente, deixa tudo queimado. Quando o fogo chegar, ele não vai pegar fogo naquele local. Por quê? Porque aquele local já foi queimado. Então, a pessoa pode escapar do fogo ali, naquele local. Ali já é um local onde foi queimado, o fogo foi controlado e não vai mais pegar fogo ali. Da mesma maneira, quem já foi salvo e experimentou do batismo de fogo em Jesus, por conta daquilo que Jesus experimentou na cruz, do inferno na cruz, não tem mais como passar por batismo de fogo, por juízo, por inferno, por um fogo que não se apaga mais. Por quê? Porque o terreno que nós estamos é o terreno do batismo de fogo que Jesus passou. Apesar do batismo de Jesus não ser descrito como um batismo com fogo de fogo, nós estamos percebendo aqui as ligações teológicas que Lucas faz e entendendo a construção. Então, a palavra que é utilizada é batismo, e faz todo sentido com a ideia do juízo, do julgamento, daquilo que Jesus experimentou em nosso lugar por conta dos nossos pecados e que nós não precisaremos mais experimentar. Jesus experimentou o inferno na cruz para que nós não experimentássemos mais a intensidade desse julgamento. Então, perceba como fogo em Mateus é um emblema do julgamento de Deus. Perceba esta passagem, por exemplo, à luz de outras passagens com a palavra pire, fogo em Mateus. Note, Mateus 5:22. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Nota, julgamento ligado, mais uma vez, a fogo. Dentro do contexto de Mateus, provavelmente um local ali onde acontecia incineração, onde tinha corpos, inclusive, sendo incinerados, ali um local de julgamento, um local de condenação, muito temido naqueles dias, e que traz para nós um apontamento para algo também escatológico. A palavra aparecendo aí, pirós, trazendo a ideia então de fogo, né? Então, no português a ideia de pira, né? Então, a pira olímpica, essa ideia ali do fogo, né? Que vem aí da palavra em grego. Em Mateus 7,19, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Lembra de Mateus 3? Mesma ideia, mesma repetição e mais uma vez julgamento, mais uma vez aqui a ira de Deus. Em Mateus capítulo 13, versículo 40,
Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, piri, assim será na consumação do século. Mais uma vez, na consumação do século, o que acontecerá? O joio será queimado. Então, até lá, o joio vai conviver com o trigo, mas na consumação, no julgamento, o trigo será então identificado e o joio será queimado. Mais uma vez, de maneira muito explícita, clara em Mateus, fogo como apontamento para o julgamento. Em Mateus 13:42, e os lançarão na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dentes. Uma descrição aí que temos de maneira muito clara e explícita para o inferno, que inclusive será lançado onde? Segundo Apocalipse capítulo 20, no lago de fogo. Olha mais uma vez a ideia de fogo apontando para o julgamento final. E Mateus 13:50, e os lançarão na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dentes, todos com a mesma ideia aqui, uma repetição, né? Uma ênfase. Em Mateus 18, versículos 8 e 9, portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida manco ou aleijado do que, tendo 2 mãos ou 2 pés, seres lançado no fogo, pir, eterno. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida com um só dos teus olhos do que, tendo 2, seres lançado no inferno de fogo, pirós. Então, o que nós temos, mais uma vez, claro, explícito a ideia de fogo para julgamento. Em Mateus 25:41, então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo, pir, eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E aqui fogo eterno de maneira muito clara e explícita, lidando com o destino eterno, final do diabo, seus anjos e daqueles que vivem em desobediência e que serão julgados, daqueles que não produzem bons frutos. Então, tendo entendido que o batismo com fogo é símbolo de juízo e morte, o batismo de Jesus é um batismo com fogo, porque ele experimenta o inferno ali, que até a cruz de Jesus é chamada de batismo, dentro de um contexto de julgamento com fogo, Lucas 12, 49 e 50. Agora, nos resta entender o que? O batismo com o Espírito Santo. Qual a relação deste batismo com a grande comissão? Nós vimos, né, que o batismo que os discípulos de Jesus faziam naquele contexto vai ser alargado, abrangido pela grande comissão e que está diretamente ligado à ideia de batizar com o Espírito Santo. Como entender então? Entendemos o batismo com fogo, como entender o batismo com o Espírito Santo? Aguarde cena para os próximos capítulos. Próxima aula, se Deus permitir, quero desenvolver e te ajudar nisso também. Espero que eu esteja te ajudando, te abençoando e que você pense, reflita sobre tudo que está sendo colocado aqui, porque o propósito é de fato ter uma teologia concisa, coerente, sólida e abençoadora, tá bom? Até mais, Deus abençoe.